Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Mais uma vez eu estou aqui para conversar com os amigos e as amigas que acompanham o meu canal, que vão no site celteixeira.com.br, que vão no YouTube, no Instagram, então, nas minhas redes sociais. No último vídeo que eu postei para vocês ontem, que nós conversamos ontem, nós falamos sobre a situação da pandemia no município de Mombaça, que dava sinais de estabilização e queda. Isso permanece do mesmo jeito. Eu disse ontem que hoje estaria abordando um tema importante, que seria a questão da educação no pós-pandemia. Como isso vai acontecer neste período tão difícil para todos nós. E aí nós vamos começar a falar como tem sido essas aulas virtuais que o Brasil adota, que o mundo inteiro adota, até que ponto isso tem sido importante para a comunidade escolar, para os alunos, para os pais, para os professores, enfim, para as autoridades educacionais. Mas até que ponto isto foi útil, até o momento, para a questão da educação no Brasil, no estado do Ceará, no país? Até que ponto isso realmente nós podemos dizer que tem sido útil e que a educação está razoavelmente boa no ano de 2020? Eu tenho comentado, eu tenho dito por inúmeras vezes que o ano de 2020 é praticamente um ano perdido para a educação. E por que razão? Porque foi uma pandemia que afetou as questões econômicas mundo afora, afetou a situação da saúde no Brasil, no mundo, no estado do Ceará, em Mombaça, em qualquer lugar, e nem os governos, nem a economia, nem as secretarias estaduais, nem o governo federal, nem os municipais estavam preparados para lidar com a situação dessa pandemia da Covid-19 no mundo e aqui no Brasil. E você imagina na educação. A educação muito menos estava preparada para isso. Então, a situação é realmente de um ano quase perdido para a educação. Sei dos esforços de autoridades, secretários municipais, estaduais, de professores, de pais, para tentar diminuir o que eu chamo de um prejuízo incalculável na educação em 2020. Mas isso é muito, mas muito difícil de mensurar ainda, porque estamos todos no aprendizado. Os professores não estavam preparados, as escolas não estavam preparadas para isso, e essas aulas virtuais, elas apenas, possivelmente, elas devam estar repondo parte das perdas que eu tenho dito da educação em 2020. Para que nós possamos ter uma ideia mais clara dessa situação, você imagina que quase 200 países no mundo pararam as suas atividades escolares presenciais. Cerca de 1 bilhão e 500 milhões de jovens, de estudantes, estão fora das escolas. Claro que alguns já voltaram em alguns países asiáticos, na Europa, mas foi uma volta que ainda não dá segurança de que está correto, foi uma volta que não dá segurança de que tudo está resolvido ou eficiente. Aqui no Brasil, para que nós possamos ter uma ideia, cerca de 53 milhões de estudantes nesse período estão fora da escola. Claro, sem as aulas presenciais. Essas aulas remotas ou virtuais, elas continuam acontecendo. Mas até que ponto isso é eficiente? Nós não temos ainda dados para comprovar. Por isso eu estou dizendo que é um ano praticamente perdido para a educação mundial e para a educação brasileira. Mas isso é um tema para que as pessoas possam fazer uma avaliação. Isso aqui não são dados que tragam uma verdade absoluta sobre isso. O que nós realmente estamos fazendo para que isso não seja um prejuízo tão grande? Esta é a grande preocupação. E o que fazer quando essa pandemia, que dá sinais de estabilização no Brasil, mas é preciso esperar ainda, e o que fazer no pós-pandemia? Como estas escolas vão voltar? Como é que vai ser todo este protocolo? Eu talvez pegasse aqui um pequeno texto para dizer como isso iria acontecer, mas é algo ainda complicado. Alguns países já voltaram, como Singapura, Austrália, alguns voltaram às aulas, tiveram que recuar porque não tem a segurança necessária. Ninguém sabe os protocolos reais de como essas aulas possam voltar e possam ser eficientes. E aí, como é que vamos fazer no pós-pandemia? Será que vamos fazer uma fila de 1,5 metro de um aluno para outro? Dentro da sala de aula só uma parte desses alunos vão ficar? Como é que vai ser o intervalo?
Como é que professores, a comunidade escolar vai lidar com tudo isso? Então nós temos que começar a repensar, a analisar toda esta situação da educação brasileira no pós-pandemia. E o pior de tudo, nós não temos exemplo mundial, nós não temos exemplo do país, nós não temos protocolos ainda eficientes e confiáveis para dizer a educação vai voltar em agosto, vai voltar em setembro, como isso vai acontecer. Este vídeo é um momento dos professores, dos pais, dos alunos, da comunidade escolar fazer uma reflexão. Como é que vamos voltar em agosto, em setembro? Como é que isso tudo vai acontecer? Talvez para os jovens seja até um pouquinho mais fácil, mas você imagina crianças sem ter a noção real de tudo isso, como a escola vai estar preparada para a pós-pandemia. Como vamos refletir com relação a isso? Esse é um tema que cabe uma discussão enorme, é um tema que nós vamos ter que amadurecer, mas é um momento de pais, alunos, professores, a comunidade escolar começar a repensar numa volta capaz de fazer com que os alunos comecem a sua realidade normal a partir de agosto ou setembro. Eu espero que os professores comecem a rediscutir toda essa situação, que a comunidade escolar possa fazer as avaliações e que em breve nós possamos ter algum protocolo, algum exemplo positivo de como essas escolas vão funcionar em breve. Gente, 1.500.000.000 jovens e estudantes estão fora da escola. Complicou a vida desta comunidade e elas estão perplexas, sem saber como vão voltar daqui a algum tempo. Esperamos que nós nos preparemos para isso e que possamos dar o máximo para a vida continuar na normalidade. Isso é o que esperamos.